Boa noite, professores Davidson e Silvia. Meu nome é Fernando. Estou com os colegas Edson, Pedro, Rafael e Silvio na apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado de A Utilização de Dados e Modelos Estatísticos para Prever a Taxa de Transmissão em Doenças Epidêmicas por Transporte Coletivo. Aqui, professores, a gente quis discutir um tema central, né, que é o problema da nossa pesquisa, se seria possível usar modelos estatísticos orientados a dados, né, para prever a taxa de transmissibilidade de uma doença do tipo pandêmica dentro de transporte coletivo ou no uso de transportes coletivos, né? A gente usou esse problema e detalhou em 3 temáticas, né? O primeiro tema é porque a sociedade gera um grande volume de dados e dados desestruturados, e a gente aprofundou um pouco do tema da pesquisa aí. A gente usou um outro grande tema que será que essas informações coletadas geram de fato uma informação para o combate de uma doença do tipo pandêmica? E claro que para resolver um problema complexo desse, né, a gente também entendeu a multidisciplinaridade de conhecimento. Um ponto importante foi a nossa justificativa, por que a gente decidiu fazer isso, né? Primeiro foi para preservar vidas e eliminar um pouco do sofrimento das pessoas em decorrência de uma doença do tipo pandêmica, né? E também romper as fronteiras do conhecimento humano, né? Já que a gente estava usando uma nova tecnologia para tentar resolver esse tipo de problema, tá? Tivemos, então, professores, objetivos específicos, né, a atingir e um objetivo geral. O objetivo geral nosso era produzir programas, né, orientados a um modelo matemático, visando aí identificar e prever o aumento da transmissão dessas doenças pandêmicas, né? Os objetivos específicos seria identificar uma taxa de transmissão por transporte coletivo, prevendo, assim, o aumento das doenças pandêmicas, com o uso dos dados processados, esses mesmos dados aí que o Rafael comentou aí no slide passado. Utilizar modelos matemáticos estatísticos com foco na identificação de doenças do tipo pandêmicas e gerar indicadores claros e específicos dessa taxa de transmissão, né? E assim criar uma inteligência por meio da tecnologia para capacitar os profissionais, né, da área a analisar essas informações processadas. Então, em cima desse volume grande de dados gerados, né, a gente conseguir ter uma inteligência por trás disso. Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Cesário. Bom, o nosso trabalho ele é baseado em pesquisas bibliográficas. Dentre as pesquisas que nós fizemos, eu vou falar sobre o estudo de Miguel Kiffer Neto, cujo título é Inteligência Artificial e Big Data no Diagnóstico e Tratamento do Covid-19 na América Latina. Esse estudo ele tem por objetivo identificar e também equacionar os novos desafios à proteção de dados pessoais instigados pela chegada da inteligência artificial, né, e do Big Data durante esse enfrentamento aí da pandemia. Como a gente sabe, por causa da Covid, o atendimento médico presencial ele foi substituído por um atendimento virtual, que deu lugar à telemedicina. E com isso, né, as novas tecnologias têm alterado profundamente a relação entre médico e paciente, principalmente o Big Data. Os programas de inteligência artificial na área da saúde fornecem importante suporte à decisão clínica, tendo em vista a sua capacidade de processar e analisar rapidamente e de maneira muito eficiente a grande quantidade de dados. A combinação da inteligência artificial e o conhecimento dos médicos tem um potencial enorme de reduzir consideravelmente as taxas de erros. Na área médica, quando se trata de processamento de dados pessoais, dentre os principais riscos estão os tratamentos irregular de dados, né, especialmente em relação à privacidade dos dados.
E as decisões automatizadas no processamento dos dados e a falta de informação ou consentimento sobre os dados que foram coletados, desse modo, é sobremaneira essencial a investigação das legislações que protegem os dados pessoais. No caso, no Brasil, nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela estabelece como regra geral a necessidade de consentimento do titular para que ocorra o tratamento de dados pessoais dele. Considera, assim, o consentimento de manifestação livre, né? Informada pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Com isso, entende-se que a revolução, né, digital pela inteligência artificial e pelo Big Data tem provocado profundas transformações das mais diversas ordens no campo da saúde, né? Assim, o cenário atual, que foram justamente os dados digitalizados de milhares de pacientes diagnosticados com Covid, que foram possível, né, através dessa digitalização, foram possível a criação de um algoritmo que ele é capaz de identificar a doença a partir da análise da tomografia do tórax dos pacientes. O sistema de inteligência artificial na análise diagnóstica do Covid fornece, como visto, um importante suporte à decisão clínica. Boa noite, me chamo Silvio Roberto, e dentre as várias pesquisas bibliográficas realizadas para esse trabalho, a escolhida por mim foi esta: Reflexões sobre o uso do Big Data em modelos preditivos de vigilância epidemiológica no Brasil, de Rui Masato Harayama, publicado no ano de 2020. Objetivo: discutir o impacto bioético do anúncio da saúde digital da Organização Mundial da Saúde e o uso de Big Data para produzir sistemas de monitoramento preditivo de saúde no Brasil. Revisão narrativa baseada em busca de artigos nas plataformas Cielo, Virene, Gestor e nos sites da Organização Mundial da Saúde e do Ministério de Saúde do Brasil, descrevendo Big Data, bioética e ética, no período entre maio e julho de 2020. Apresenta limitações no uso do Big Data como ferramenta de vigilância epidemiológica preditiva, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Embora seja razoável a partir da teoria de proteção da bioética e da ética em saúde pública. O limite máximo observado é a falta de legislação adequada de proteção de dados e o viés dos dados obtidos. Para analisar o impacto bioético do uso de Big Data na medicina no futuro, é necessário discutir em profundidade o possível impacto do uso dessas tecnologias na vida social, com foco no monitoramento do desenvolvimento do capitalismo de vigilância, intervenções na vida social e intensificar desigualdades regionais. O crescente interesse pela saúde digital tem impactado pesquisadores e gestores. Nesse sentido, é importante compreender as peculiaridades das diferentes tecnologias envolvidas na saúde digital. Nesse artigo são apresentadas algumas considerações éticas sobre o uso de Big Data na área de saúde do Brasil. Embora possa ser usado como uma ferramenta, prevê-se que quando a legislação brasileira de proteção de dados for respeitada, sua eficácia será reduzida. No contexto da pandemia, a aplicação de Big Data como ferramenta preditiva na área de saúde é ineficiente. Embora a bioética e a ética da saúde pública baseadas na proteção sejam eticamente razoáveis, os dados são tendenciosos e excluem classes econômicas inferiores e faixas etárias. Vale destacar que, no contexto do Brasil, a aplicação de Big Data na área da saúde vai ampliar o desequilíbrio que já existe no monitoramento da saúde. Olá, professora Silvia, professor Davidson, colegas, boa noite. Meu nome é Edson Gomes do Rego. Conforme o Pedro já mencionou, nosso TCC é baseado em pesquisas bibliográficas, né? E enquanto o Pedro mencionou a parte de biomedicina, o Silvio mencionou de ética. Nesse artigo que eu selecionei para estar comentando com vocês hoje, vamos falar um pouquinho dos aspectos tecnológicos, tá? E, inclusive, esse artigo, ele é originalmente escrito em língua inglesa. Pode avançar, por favor. Um breve histórico de coisas que a gente tem acontecido na nossa sociedade, né? São fatos notórios, né? Teve o surgimento de uma doença nova, inicialmente tratada como uma gripe, isso lá na China, né? Posteriormente, esse vírus foi identificado, né, tratando-se e depois catalogado como SARS-CoV-2, né, e o nome da doença chamada Covid-19.
Posteriormente, a OMS declarou a pandemia global, né? Porque o vírus, infelizmente, ele fugiu do controle, né? Se propagando. E o nosso problema de pesquisa, né? O nosso problema de estudo, né? Que é o uso de Big Data, inteligência artificial, e as ferramentas que a gente poderia estar usando para o combate dessa pandemia, né? Pode avançar, por favor. O aspecto que eu vou estar tratando da pesquisa bibliográfica é um pequeno resumo do ponto de vista conceitual da tecnologia de Big Data, né? Então, nós temos os conceitos velocidade, que trata-se da propagação da quantidade de dados no decorrer do tempo. O volume, né, que é a quantidade de dados em si, a variedade, as diversas maneiras como os dados se apresentam, e a veracidade. A veracidade tem a ver se o dado em si, se ele é um dado correto, se ele hoje em dia se fala muito em fake news, né? Tem a ver com isso. E as diversas fontes. O que seriam as fontes para esses tipos de dados, né? Para esses conceitos? Por exemplo, dados obtidos em laboratório, imagens, né? Hoje, muitos da mídia social é baseada em imagem, né? Tem várias fontes que são imagens, e a gente tem que tratar as imagens. A parte sensorial, né? Isso é, inclusive, um conceito bastante importante estudado no nosso curso, e as informações digitais. Digitais seriam Facebook e diversas outras fontes de mídias digitais que fornecem dados, né? E você teria que aplicar aí conceitos de mineração de dados e etc., para, a partir desses dados, você conseguir a informação, né? Porque a informação em si que é o que é útil, que é a matéria-prima para o segmento do nosso estudo. Pode avançar, por favor. Aqui selecionamos aqui algumas aplicações, né, desses Big Data, né? Então, por exemplo, a gente separou em 3 blocos: monitoramento, modelos de previsão, que vai ser um pouco o foco de onde o nosso trabalho de conclusão de curso está indo, e a outra parte seria aqui a parte de discovery, né, a parte de descoberta. Então, do ponto de vista de monitoramento, fluxos populacionais. Aqui mesmo na cidade de São Paulo, nós tivemos um caso de rastreamento da população pelo aplicativo Waze, né? É um exemplo de monitoramento. Taxas de incidências, taxas de ocupação de serviço de saúde, modelos de previsão de letalidade e etc. Nós temos aqui também a questão dos novos fármacos, né? A questão das moléculas e, enfim, sucessivamente. Pode avançar, por favor. Com relação ao objeto de estudo, né? O nosso objeto de estudo foram esses artigos produzidos no ano de 2019, e o grupo estudado foram esses artigos, né, nos idiomas inglês e português. Pode avançar. E o procedimento foi a catalogação desses artigos, diversos artigos científicos. Fizemos uma listagem, consideramos o número de citações para saber se o artigo era relevante ou não, e desses artigos selecionamos alguns, né? Alguns mostramos nessa apresentação, outros estão no texto escrito, para estar apresentando e chegando à conclusão que o Rafael vai estar falando agora na sequência. Um dos nossos objetivos era validar se aquela pergunta, né? Dado a quantidade de dados que são originados dentro dos 5 Vs ali, como é que a gente produzia uma informação consistente, né? Então, para isso, nas discussões e os resultados dessas discussões, a gente usou Big Data como ecossistema de volume de dados, né? Então, é uma tecnologia que conflui toda a informação, e a gente usou essa técnica para dentro do nosso trabalho, dentro do desenvolvimento, tá bem detalhado isso. A gente usou análise de um modelo preditivo e a gente usou um modelo de classificação, ou seja, como é que a gente separa as pessoas que infectam e as que não infectam. Então, por isso, um modelo preditivo de classificação dentro de um contexto de aprendizagem de máquina. Então, a gente ensinou a máquina a trabalhar e ver esses padrões, e depois ele fez a classificação dentro dos padrões encontrados, né? Depois de ter encontrado esses padrões, a gente tem esse modelo treinado, e a gente
entendeu que esse modelo também tem uma grande reprodutividade ou uma grande escala desse modelo, dado a quantidade de dados que ele recebe. Então, independente do tipo da doença pandêmica, orientado a esses modelos de dado, o modelo poderia ser reproduzido e calculado uma taxa de incidência para esse tipo de modelagem, né? E de acordo com o modelo apresentado que a gente usou, né? A gente usou um modelo de Randall Forest, e esse modelo conseguiu prever a taxa, né? Ou criar um índice de transmissibilidade, tá? Um outro ponto foi a identificação de algumas variáveis importantes, né? A gente usou um contexto mais regionalizado, a gente pegou uma base de um aplicativo, né, chamado Uber, e a gente conseguiu monitorar as pessoas dentro de uma região. E a gente notou algumas variáveis importantes, né? A quantidade de viagens, a cidade de onde essas pessoas estavam viajando. E isso foi um grande objeto de discussão que está no texto, está também no texto escrito, tá? Então, como conclusão, a gente conseguiu de fato responder a pergunta inicial da nossa pesquisa, que era: será que uma grande quantidade de dados poderia produzir um modelo preditivo orientado à inteligência artificial, uma taxa de transmissibilidade dentro do transporte público? E nesse caso a gente usou o Uber. Então a nossa conclusão final foi que sim, os dados decorrentes da Covid, que foi o objeto de estudo, mas poderia ser qualquer doença do tipo pandêmica, eles podem ser usados dentro de um modelo de análise estatística para prever essa taxa de transmissibilidade dentro do contexto do transporte coletivo, né? Nesse caso, a gente usou o Uber, então os modelos puderam se provar eficientes nesse contexto, e todo o trabalho está descrito ali na etapa de desenvolvimento, está declarado qual foi o nosso objeto de estudo, tá? Aqui a gente deixa algumas das referências, a gente não colocou todas as referências, mas a gente colocou algumas referências que a gente entendeu ser importantes e fazem referência direta ali ao nosso trabalho. Professores, a gente queria agradecer o tempo, o trabalho, o esforço, a orientação, me desejar aí um Feliz Natal e um bom término de ano para vocês, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.